Um gentil garoto chamado Shumo foi executado. Disseram-lhe que ele estava ansioso para organizar um golpe. Por algum motivo, recusou-se a admitir imediatamente. Shumo respondeu que sua vida terminaria ali porque ele não ia confessar. A imperatriz se aproximou do rapaz e ele disse a ela que o veneno que o envenenou era obra dela e que eles devem ter adicionado veneno ao seu copo de vinho que ele bebeu ontem. A imperatriz não entendia por que o rapaz estava tão surpreso se o ministro já havia sido deposto. A garota disse que se lembra de como ele uma vez teve sentimentos por ela e hoje ia recompensá-lo. Ela desembainhou sua lâmina, que um dia lhe fora dada quando ele entregou essa lâmina a Hu Shui. Ele não poderia imaginar que um dia ela seria apontada para ele. Fazia muito tempo que o ministro defendia a garota e sempre lhe pedia para não se viose e agora pedia para não se preocupar com Shumo, porque após sua morte, seu corpo seria enterrado no maciço imperial e doações seriam apresentadas anualmente em honra ao seu nome. Shumo estava olhando para a garota no momento em que ela balançou confiante a lâmina perfurando o peito do rapaz. Ele entendeu que era o fim para ele, então era hora de ativar o manuscrito de renascimento. Houve um flash de luz e Shumo se viu em um novo lugar. Era uma pequena sala decorada com madeira. Ele entendeu que ao mudar para outra realidade e entrar no corpo do príncipe vilão, ele havia feito um grande trabalho usando tudo o que era possível para evitar a morte de seu personagem. Ele cultivou cuidadosamente o herói Hu para que ela pudesse estabilizar a situação na nova dinastia e se tornar imperatriz. Parecia para ele que o destino fatal tinha sido evitado, mas no final eles se livraram dele de qualquer maneira e o mataram. Mas agora, após analisar todas as mudanças feitas, ele definitivamente não repetirá os erros do passado. Um assistente olhou para sua carruagem e se virou para o rapaz perguntando se ele tinha algum desejo enquanto estavam a caminho. O rapaz respondeu que não tinha desejos e apenas perguntou quanto tempo levariam para chegar ao lugar designado. O assistente disse que levaria mais meia hora para chegar ao abrigo. O rapaz pensou nisso quando conheceu Hou pela primeira vez em um orfanato, então este é o momento. Ele pediu ao assistente para continuar dirigindo e obedientemente abaixou a cabeça em concordância. O personagem principal entendeu que Li Hu ainda era uma órfã jovem e fraca. Ele sentiu muito, mas nesta vida não pretendia criá-la como no passado. Depois de um tempo, ele finalmente chegou ao abrigo. Hou olhou ao redor e percebeu que havia voltado ao passado. Ela tentou se esforçar e pensar no que havia acontecido e lembrou como uma vez foi imperatriz, sendo abordada por servos e informada de que o palácio estava sitiado pelas forças da coalizão e por sua própria segurança, ela precisava deixar o palácio imediatamente. Então a imperatriz não saiu porque ainda estava esperando por alguém. Isso assustou os servos porque havia muito pouco tempo. De repente, uma certa pessoa irrompeu no salão imperial. Os servos imediatamente pediram à imperatriz que escapasse porque uma bruxa entrou no salão. A bruxa riu que os lacaios de Hu eram tão leais e os destruiu com um único aceno de magia. Ela ficou feliz que ninguém estava bloqueando seu caminho agora porque ela não via sua irmã Hu há muito tempo. A imperatriz ficou surpresa que a bruxa tinha aparecido. A bruxa disse que depois que Shumo tirou a imperatriz do orfanato, ela estava contente com a fama e a fortuna toda a sua vida, até conseguiu ascender ao trono e a bruxa teve que suportar todos os horrores deste mundo, lutando contra mongóis em seu caminho por um pedaço de pão. Mas a bruxa estava convencida de que no final era Hu quem perdeu. A imperatriz discordou da bruxa e perguntou por que ela achava que era ela quem jogava. A bruxa se inclinou mais perto de Hu e explicou que ela perdeu porque ela matou Shumo. A bruxa disse que era impossível se aproximar da imperatriz enquanto seu querido Shumo a protegesse. Hou ficou muito indignada com o que a bruxa estava lhe dizendo, mas a bruxa não pretendia continuar a conversa por muito tempo, então ela deu um golpe confiante com sua lâmina no peito da imperatriz. A bruxa disse que, intoxicada pelo poder de R, ela não hesitou em tirar a vida de seu fiel servo. Portanto, na opinião da bruxa, uma garota tão estúpida e patética como Hu não é digna de ser chamada de imperatriz. Hou deitou sem fôlego em seu trono, preocupada que fosse culpada por tudo, porque se ela pudesse apenas trazer Shumo de volta, então ela faria isso gradualmente. Escureceu nos olhos de Hou Zo, a garota estava de pé no abrigo e não entendia como isso era possível. O menino ao lado dela perguntou se Ryu estava bem enquanto ela estava em pânico. Ryu afastou o menino dizendo que estava bem. O menino pediu a Hou que trocasse de roupa limpa o mais rápido possível porque um nobre cavalheiro deveria chegar muito em breve para buscar um dos rapazes. Hou começou a suar frio.
Ela percebeu imediatamente que se tratava de Shumo porque em sua vida anterior foi ele quem a tirou do orfanato, o que significa que ela tinha uma chance de consertar tudo e logo o encontraria novamente. Desta vez, ela não queria cometer os mesmos erros. De repente, o professor olhou para dentro da sala com as crianças e pediu-lhes que se reunissem no quintal assim que trocassem de roupa. Depois de um tempo, todos os rapazes saíram para o quintal. Entre eles estava a futura bruxa. O professor chamou por Koyong pedindo-lhe para não assustar os outros com sua aparência e ir para o quintal. Ko pediu ao tutor para deixá-la sentar pelo menos no canto do quintal. Ela prometeu que não envergonharia o nobre cavalheiro que chegasse de forma alguma, ela só queria vê-lo pessoalmente e perguntou chorosa ao tutor sobre isso. As portas se abriram diante de Shumo e ele viu todas as crianças do orfanato. O professor o convidou para entrar na sala. Shumo entendeu que nesta vida seus destinos com Liu Hu se divergiriam e ela entendeu isso. O professor disse que testaram a resistência de todas as crianças que tem no orfanato e seus resultados são significativamente superiores às crianças comuns, tanto no papel de escravos quanto de futuros guerreiros. O professor assegurou que há muitas opções boas em seu abrigo. O professor disse a Shumo que há uma garota no orfanato cujos ossos são simplesmente incríveis em qualidade e apontou o dedo para Hu. A garota olhou para Shumo muito intensamente e o professor continuou elogiando-a dizendo que o preço por ela era um pouco diferente. Shumo disse que não se importava com o preço da criança. De repente, Shumo sentiu um sentimento familiar e perguntou ao professor sobre Koyan. O professor imediatamente disse que ela era a pior de todas as crianças locais porque tinha ossos muito fracos. O tutor gritou com Ko para parar de envergonhar o nobre senhor e sair daqui o mais rápido possível. Shumo imediatamente percebeu que esta era a bruxa que ele havia pensado no início. Shumo se perguntou como sua história seria se ele escolhesse Ko jovem desta vez. A garota queria se levantar e sair, mas no final ela correu para os braços de seu mestre e começou a implorar a ele para levá-la. Ela prometeu que serviria fielmente a ele até o fim de seus dias. O professor ficou indignado com o comportamento da garota e a afastou de Shumo puxando seu cabelo. A garota continuou a se aproximar do cavalheiro e pediu-lhe para levá-la embora. Ele perguntou a Ko se ela realmente queria ir com ele e a garota respondeu afirmativamente. Ele perguntou novamente se ela serviria fielmente a ele e ela respondeu que se o jovem mestre a levasse daqui, ela realizaria todas as suas tarefas. Li Huzo observou tudo isso de lado. Não entendeu bolhufas do que estava rolando porque Shumo estava marcado para buscá-la e agora ele vai levar Koyong. Tava marcado para ele buscá-la, ela achou que ele tinha que buscá-la, mas por algum motivo agora tá levando Koyong embora do orfanato. A professora perguntou se a escolha do mestre tinha acabado porque tem muito mais crianças capazes no orfanato do que Koyong. O tutor continuou sugerindo que Shumo pegasse a Li Hu porque ela tem o talento mais raro. Mas Shumo ficou bolado que o tutor não aceitou a escolha dele sobre o Kon. O tutor caiu de joelhos e pediu desculpas por isso. Hou correu e começou a implorar pro nobre cavalheiro levá-la junto também. A professora ficou indignada com a menina por subir até o nobre cavalheiro mostrando tanto desrespeito. Ela puxou a garota pelas roupas e tentou levá-la para o lado, mas Shumo se virou para ela e a pegou pela mão, afastando a garota ainda mais com um movimento. Shumo entendeu que por muitos anos ele tinha mantido a garota sob sua proteção, dividindo pão e abrigo com ela, mas no final tudo foi em vão. O nobre cavalheiro virou as costas e disse que só levaria Koyang do orfanato. Li Hu não entendeu bolhufas do que estava acontecendo. O tutor disse que esqueceram de esclarecer um pequeno detalhe, ou seja, que se ele comprar só o Kon, o preço será de 2.000 pedras espirituais de baixa qualidade ou 200 de qualidade média. Shumo ficou surpreso que o tutor decidiu aumentar o preço e começar a chantagear. O tutor fingiu que não entendia do que o nobre cavalheiro estava falando. Shumo perguntou o que aconteceria se ele se recusasse a pagar, e o tutor respondeu que, nesse caso, simplesmente não deixariam o nobre cavalheiro ir embora. O guarda de Shumo correu até o tutor e perguntou se o tutor estava tentando a sorte com ameaças. Os ninjas receberam a ordem de lidar com todos o mais rápido possível. Shumo disse que deixa esse problema para o Sr. Vank. O Impoi caiu de joelhos na frente de Shumo pedindo para ele poupar eles porque está pronto para dar a ele todas as pedras espirituais e tesouros que tem. O tutor entendeu que, como Shumo estava tão ligado ao Kong, ele simplesmente a tomaria como refém.
A professora correu para a garota e tentou afastá-la, mas a professora imediatamente recebeu um golpe no braço. Perdendo-o, Shumo disse que ninguém além dele tem o direito de interferir na vida de Kooi. A garota ficou muito grata ao seu nobre mestre por tê-la salvado. Shumo ordenou que a garota matasse o tutor com as próprias mãos e cravou a lâmina bem na frente dela no chão. Shumo tinha certeza de que o tutor estava bastante cansado da garota e ela tinha o direito de se vingar dele. Koion lembrou de como uma vez a professora até proibiu ela de comer sob o pretexto de que ela estava comendo demais. Ele punia regularmente a garota por tudo e a repreendia sobre e sem motivo, embora durante todos esses momentos de punição outros educadores pedissem para o chefe parar com isso. KY estava alcançando a lâmina com medo. Shumo entendeu que o tutor tinha fechado um contrato com uma pessoa muito influente e foi por isso que começou a vender crianças. Shumo encorajou a garota dizendo que ela sofreu punições durante toda a vida. Esse orfanato e agora ela tinha a oportunidade perfeita de dar fim à vida de um cuidador. A professora gritou para a garota que ela não ousaria matá-lo porque ele a pegou e continuou a cuidar dela no abrigo, não importa o que. O professor tentou convencer KY que ela teria perdido a vida sem a ajuda dele há muito tempo atrás. O homem insultou a garota, dizendo que ela era ingrata e que deveria tê-la perdido muito antes. A garota balançou a lâmina e o homem gritou que a assombraria pelo resto de seus dias. O homem pediu à garota para matá-lo, porque não queria sentir dor por tanto tempo. A garota balançou a lâmina e lidou com o homem. Shumo se aproximou da garota e disse que acabou. A garota informou ao mestre que a ordem foi executada com sucesso. Shumo pediu à garota que o seguisse e que todos que se atrevessem a incomodá-la encontrariam uma morte terrível. Wang perguntou a Shumo o que sobrou para fazer com o resto dos órfãos. Então Shumo pediu ao servo que desse dinheiro às crianças para que pudessem tentar sobreviver por conta própria. Ela percebeu que não podia mais ficar parada como um pilar. Primeiro precisava encontrar um lugar adequado para cultivo. Depois que Shumo e Koion entraram na carruagem, o cavalheiro imediatamente perguntou à garota se ela estava com fome e ela respondeu modestamente que não estava particularmente faminta, só um pouquinho. O homem empurrou vários pratos para a garota e disse para ela começar com eles. A garota ficou surpresa ao ver tanta comida e atacou ansiosamente. Shumo apenas pediu para ela comer devagar. Ele disse que se a garota quisesse segui-lo, ela deveria deixá-lo remover as restrições em seu corpo. Uma vez que essas restrições entrassem em vigor, Koi nunca mais poderia desobedecer ordens, como atacá-lo, senão sua alma deixaria seu corpo. Shumo disse que antes disso pensava que era sábio dar à garota o direito de escolha e pensar cuidadosamente sobre a proposta. A garota levantou os olhos da refeição e disse que já tinha feito sua escolha e não pretendia voltar atrás em suas palavras. Nesse caso, Shumo pediu à garota que relaxasse e não resistisse. Ele colocou a mão em sua cabeça e usou uma técnica especial. Depois disso, o homem imediatamente pediu à garota para golpeá-lo. Mas quando ela tentou fazer isso, agarrou o peito. Havia dor dentro. Shumo explicou que esse é o efeito das restrições. Se no futuro ela decidir fazer algo para prejudicá-lo, então ela não será capaz de sair com uma dor leve. Koyang insistiu que nunca trairia seu jovem mestre. De repente, Wang olhou para dentro da carruagem e informou ao cavalheiro que finalmente tinham chegado ao solar. Shumo pediu a Wang que desse um quarto à garota e que alguém a lavasse, mas enquanto isso, Shumo ainda tinha algumas coisas a fazer. Wayne chamou Koyang para segui-lo e a garota seguiu o servo de forma atrapalhada. Depois de um tempo, chegaram ao quarto da garota. Koion estava encantada e não entendia se realmente se atreveria a viver em um lugar tão chique. A garota ficou constrangida e fugiu, dizendo que poderia dormir no estábulo. Uma das criadas tentou impedir a garota, mas ela explicou que se sentiria menos desconfortável no estábulo. Wang riu da garota porque ela foi escolhida pelo nobre lorde em pessoa e não pode dormir no estábulo. Wang disse a Koi que os criados viriam até eles agora e que a garota precisaria trocar de roupa e se lavar, enquanto Wang resolveria o problema com a refeição. Foi muito constrangedor para a garota, porque o jovem senhor Shumo é muito gentil com ela e ela não sabe como retribuir isso. Shumo caminhou e pensou que a coisa de que precisava ainda deveria estar em seu lugar.
Quando ele se aproximou da loja do mercador, viu um comprador indignado porque o pingente de jade era muito pequeno e também estava danificado, e o comerciante colocou um preço louco nele, embora seu preço não passasse de 20 pedras espirituais. O mercador argumentou que 20 era muito pouco e que a esse ritmo ele entraria em território negativo. Ele afirmou que o preço mínimo para uma caneta eram 50 pedras espirituais. O comprador pechinchou e ofereceu 30 pedras espirituais e o comerciante continuou dizendo que eles não seriam capazes de chegar a um acordo comum. De repente, Shumo se aproximou da loja e disse que estava pronto para dar 100 pedras espirituais por esse pingente. O comerciante ficou chocado ao ouvir isso e Shumo perguntou se esse preço era aceitável para o comerciante. O comerciante começou a falar sobre esse pingente ser um tesouro de família, tentando aumentar ainda mais o preço, mas Shumo respondeu friamente que o homem quase deu esse tesouro de família por 50 pedras espirituais. Mas o comerciante concordou com o jovem cavalheiro, dizendo que 100 eram suficientes para pagar. Outro cliente ficou indignado com isso e disse que ele foi o primeiro a planejar comprar esse pingente e que o comerciante não pode simplesmente dá-lo. Shumo entendeu que dessa vez estava na frente da fila e afinal ele era o personagem principal do romance original. Inicialmente, ele era apenas um órfão que vagava pelas ruas, mas tinha o dom de reconhecer propriedades espirituais raras. Pela bondade do destino, ele encontrou um antigo pingente de jade que o levou pelo caminho do cultivo para a imortalidade, até o topo do mundo. Shumo disse ao garoto que este era o último encontro deles. Len ficou muito indignado e não entendia de onde Shumo tinha vindo. Len entendeu que a aura emanando daquele pingente de jade era incrível. Len nunca tinha visto nada igual antes. Len entendeu que esse pingente de jade era um verdadeiro tesouro que ele acabará de perder e prometeu a si mesmo que um dia definitivamente se vingaria de Shumo. De repente, Len sentiu uma estranha energia espiritual e imediatamente percebeu que era algo além de um pingente de jade. Len sabia que tinha outra chance. Enquanto isso, Shumo estava liberando energia espiritual do pingente de jade e imediatamente percebeu que tinha exatamente os itens de que precisava. Um pergaminho e um anel dourado apareceram diante dele. Era o pergaminho das nuvens da imortalidade e a chave espiritual das nuvens. Ele entendeu que eles apontariam o caminho para o reino espiritual secreto. Shumo entendeu que se ele se contivesse, seria capaz de compreender o reino dos céus. O chamado reino espiritual é uma arte secreta criada por um grande mestre do passado. Ele contém oportunidades e conhecimentos inestimáveis e as lendas também dizem que os tesouros dos antigos mestres estão escondidos no reino secreto. Era isso que este disco era. É um reino espiritual secreto. Shumo estava certo de que desta vez estava no controle do próprio destino e definitivamente faria tudo do jeito que precisava. Depois de um tempo, Shumo voltou para o solar e Wang o cumprimentou. Wang informou ao nobre senhor que ele tinha arranjado para seus jovens hóspedes serem alocados em um terceiro quarto na ala leste da propriedade. O jantar já estava pronto e Wang perguntou se valia a pena convidar Ko-Oyeon para a mesa, mas Sumo disse que ele mesmo olharia para Ko-Oyeon e a convidaria pessoalmente. Wang obedeceu ao seu mestre e se afastou. Andando pela propriedade, Shumo procurava o terceiro quarto na ala leste que Wang tinha mencionado e depois de um tempo o encontrou. Entrando no quarto, uma das criadas cumprimentou Shumo. Enquanto isso, no quarto de Ko-Oyeon, as criadas a ajudaram a tomar um banho. A garota ficou envergonhada e disse às criadas que elas não precisavam fazer tudo por ela. As criadas saíram imediatamente depois de ouvir o desejo da garota de se lavar. Era a primeira vez na vida de Ka-Young que ela tomava banho em uma banheira tão boa e ela estava muito feliz por experimentar algo assim, porque não podia pagar por nada parecido no orfanato. De repente, ela ouviu vozes de trás da porta onde as criadas cumprimentavam o nobre senhor Shumo. Isso assustou a garota e ela começou a procurar suas roupas até que a porta se abriu lentamente e Shumo entrou no quarto. Embora a garota tenha gritado com ele e pedido para ele esperar, ela mergulhou debaixo d'água para se esconder. Ela estava com muito medo e envergonhada com a presença de seu jovem mestre. O homem ficou um pouco surpreso enquanto tentava encontrar a garota, mas saiu da banheira e se desculpou com a menina por ter entrado lá tão sem cerimônia. Depois de um tempo, a garota terminou de se lavar e saiu para seu jovem mestre, pedindo desculpas antecipadamente por fazê-lo esperar. Shumo olhou para a garota e a elogiou porque a roupa que lhe foi dada a deixava muito bem. A garota timidamente agradeceu ao seu jovem mestre. Ele ordenou que ela o seguisse e disse que imediatamente após a refeição na sala de jantar, precisariam tentar fazer algo.
A criada convidou o nobre senhor Sumo e Koyon para a sala de jantar. Havia vários outros criados lá dentro, que imediatamente informaram que a refeição estava pronta. Havia muitos pratos na mesa e Koyon imediatamente babou com aquela visão. Shumo perguntou para Koyo o que ela estava esperando, porque a comida logo esfriaria. A garota atacou novamente a comida com rara ganância, e a criada pediu para ela comer mais devagar, porque ela poderia se engasgar. A garota comeu muito rápido e avidamente engoliu a comida. Ninguém esperava por isso e depois de um tempo a garota até disse que estava cheia, com o estômago bem cheio e muito inchado pela quantidade de comida que ela comeu. Ela imediatamente se sentiu um pouco envergonhada e disse ao seu jovem mestre que geralmente não comia tanto. Shumo apenas disse aos criados para passarem o pedido para o cozinheiro para que ele não reduzisse o tamanho das porções. O criado concordou e aceitou o pedido de 3 refeições por dia para Koi. Shumo disse à garota que, como tinham terminado a refeição, era hora de eles seguirem em frente. Depois de um tempo, os rapazes chegaram a um dos quartos e Shumo entregou à garota um pergaminho das nuvens da imortalidade. Shumo ordenou que Koyon estudasse o conhecimento armazenado neste pergaminho porque ele entendia que se o vilão poderoso do romance fosse permitido conter um poder tão incrível, algo novo e incomum aconteceria. Enquanto isso, o comerciante encontrou os fragmentos de uma pulseira de jade e se repreendeu por ser tão descuidado, pois nem pensou que poderia haver coisas valiosas em algo assim. Um ancião do setor King Tang passou por ali e ficou surpreso que não pudessem encontrar nada no beco. O comerciante imediatamente se desculpou pelo abuso da situação e respondeu que todas essas palavras não eram dirigidas ao ancião. O ancião se curvou diante do comerciante e perguntou se ele tinha visto um chaveiro de jade em algum lugar. O homem reconheceu imediatamente na imagem o que Shumo havia vendido algum tempo atrás. No processo de estudo do pergaminho, Shumo pediu à garota que tentasse trazer as forças espirituais do céu e da terra para dentro de seu corpo. Shumo entendeu que Koyang era definitivamente a vilã do romance com talentos extraordinários e seria muito bom se ela realmente conseguisse conter suas novas habilidades. De repente, a garota começou a tossir sangue. Shumo a pegou nos braços e ordenou aos criados que chamassem o Dr. Jian o mais rápido possível. Enquanto isso, em algum lugar do beco, Leni sentiu alguma energia vindo da casa. Abrindo a porta, ele viu uma menininha envolta em poder espiritual. Len não conseguia acreditar no que via na sua frente. Ele acabou pisando sem querer em um pedaço de palha, criando um barulho e imediatamente percebendo que era muito ruim. A garota voou imediatamente para Leni e colocou a mesma palha em sua garganta, perguntando quem ele era. O garoto se apresentou imediatamente, dizendo que seu nome era Leni e que ele era um menino de rua desde a infância. No momento ele tinha 15 anos. Lihu ficou levemente surpresa quando ouviu o nome do cara, porque ela se lembrou de como em uma vida anterior os ministros insistiram em aceitar um membro de uma determinada seita chamado LY na corte. Então os ministros garantiram à imperatriz que o garoto tinha um dom sem precedentes para a caça ao tesouro. Mas Shumo rejeitou essa oferta todas as vezes. Lihu presumiu que Sumo já estava familiarizado com isso. Lihu entendeu que se Lin realmente a ajudasse na busca por artefatos raros, isso poderia acelerar muito o processo de cultivo. A garota jogou a palha para longe da garganta do cara e Len se acalmou, era apenas uma palha. Ellie perguntou se ele queria fazer-lhe companhia e ele concordou feliz. Enquanto isso, o Dr. Shang examinava Koyong e disse que, embora seu corpo seja dotado de um dom misterioso, sua condição é muito lamentável, o que explica seu apetite insaciável. Shumo imediatamente perguntou se a garota estava pronta para o cultivo e o médico explicou que poderia fazer uma poção que devolveria seu corpo a um estado estável, mas o processo em si era muito doloroso. Além disso, o Dr. Shang disse que a poção serviria apenas como uma solução temporária para o problema e não completa, até o nobre senhor Shumo encontrar uma planta extremamente rara, a grama de jade da carne gelada. Shumo pensou sobre isso quando ouviu sobre a grama de jade da carne gelada. O senhor Shumo agradeceu ao homem por seu trabalho e acompanhou o médico para fora. Shumo se aproximou de Koyang e disse que ela tinha ouvido tudo perfeitamente bem sobre sua condição e o tratamento iminente. Koi pulou da beliche e prometeu ao seu jovem mestre que praticaria muito. O senhor Shumo imediatamente alertou a garota que dessa forma ela iria incorrer em uma grande dor e Koyang começou a resistir, dizendo que não tinha medo de dor.
porque se pudesse ser útil, mesmo assim, faria o seu melhor. O Sr. Shumo disse apenas que esperava muito que as palavras de Kooi não fossem vazias. Ele prometeu a ela que dariam um pequeno passeio juntos no dia seguinte. A garota considerou isso como uma ordem e concordou com seu mestre. O Sr. Shumo entregou à garota um pequeno saco e disse que o pólen neste saco a entorpecia. A garota agradeceu a ele por isso e aceitou um saco de medicamentos. E tarde da noite no quarto, Kali jovem examinou a bolsa e cheirou. Ela ficou satisfeita por seu jovem mestre ter entregue pessoalmente essa bolsa, mas de repente ela parou, pois percebeu que não podia perder tempo. De repente, ela sentiu alguma dor e assumiu que era exatamente a dor que o Dr. Junk tinha mencionado. No dia seguinte, na sala de jantar, a garota novamente consumiu comida avidamente, enquanto Shumo observava de lado. Kooi jovem agradeceu ao seu jovem mestre pelas deliciosas iguarias, e ele apenas disse que ela poderia ir com calma e comer um pouco mais devagar. Depois de um tempo, quando Kooi estava satisfeita, Shumo pegou sua mão e pediu para ela segurar firme, senão a comida voltaria. Eles saíram repentinamente da sala de jantar com uma velocidade incrível. Shumo correu muito rápido e acabaram na Montanha do Dragão de Jade. Ele explicou que havia um lugar secreto nessas montanhas onde eles poderiam encontrar facilmente a própria erva do gelo para a poção de cura. A garota estava um pouco exausta depois de tanta velocidade. Os caras estavam prestes a seguir em frente quando, de repente, Kooyon ouviu um som estranho de ronco. Olhando para trás, perto das moitas, viu o rosto da fera, que começou a rosnar e, no momento, pulou em direção a Shumo e Koon. A garota pulou imediatamente para a frente, dizendo que seu mestre deveria ter mais cuidado, mas no momento ela duvidou se conseguiria proteger seu jovem mestre sozinha. Mas o nobre Sr. Shumo usou o poder mágico e disse que eles tinham muita sorte de encontrar flores de âmbar sangrentas aqui, que a fera não poderia desfrutar totalmente. O esqueleto do tigre imediatamente caiu no chão após a magia do nobre Sr. Shumo e, depois de um tempo, a fera cresceu novamente, o que surpreendeu muito Kooyon. Ela nunca tinha visto nada igual antes. O jovem Sr. Shumo explicou a Kooyon que era assim que o manuscrito do renascimento funcionava, e isso deixou a garota satisfeita, pois teriam uma carne de tigre extremamente incomum para o jantar hoje. O Sr. Shumo conseguiu arrancar várias folhas da planta âmbar de uma vez com um gesto de sua mão. Shumo disse que precisariam passar a noite na caverna local, e a garota concordou. Ela estava puxando um carro de tigre pela cauda enquanto dentro da caverna, os caras acenderam um fogo e Kion assistiu com fascinação ao processo de cozimento do jantar. De repente, o Sr. Shumo pediu à garota para observar sua respiração, o que a assustou um pouco. Ela olhou para fora da caverna e viu as silhuetas de várias pessoas. Ela imediatamente perguntou a Shumo quem eram. O Sr. Sumo explicou que eram seguidores da seita, e era muito estranho vê-los perto da Montanha do Dragão de Jade. Ele sugeriu que talvez essa fosse a razão da pouca popularidade desta área, já que os seguidores da seita vêm para cá. A garota estava muito assustada. O Sr. Shumo entendeu que eles ainda não conheciam seus objetivos, mas se os sectários ousassem interferir nos planos de Shumo, ele imediatamente garantiria a destruição deles. Enquanto isso, em algum lugar na floresta, Lihu estava observando os cultistas. Ela já os tinha encontrado pela terceira vez e não entendia por que há tantos cultivadores neste lugar. Leni gritou para Ryo que há vestígios de uma batalha nas proximidades. A garota ficou surpresa. Ela sentiu a energia da grama de jade e o sangue de âmbar do local da batalha. Ryo sugeriu que essa energia poderia vir tanto da seita quanto de Shumo. Lihu entendeu que isso não daria certo. Ela precisava encontrar um forno alquímico e começar a fazer elixires, então ela correu o mais rápido possível. Leni não entendeu para onde sua mestra correu tão rapidamente e a chamou. Lihu explicou que continuava procurando o que veio fazer, se Ly tinha medo de continuar com ela, então ele podia ficar ali. Ly estava preocupado apenas que fosse muito arriscado atravessar a floresta sozinho à noite, mas sua mestra já tinha corrido muito longe. Enquanto isso, na caverna, Kooyon acordou com a luz do sol que entrava pela caverna por uma pequena rachadura. Quando ela acordou, percebeu que seu corpo estava se sentindo muito pesado, e ela assumiu que isso era devido ao seu último treino. O Sr. Shumo disse que a garota conseguiu alcançar o 6º nível de purificação do Kai em apenas alguns dias, ainda assim,
Seu corpo ainda estava lutando com a pesadez e a dor, o que significa que, neste ritmo, ela só se prejudicaria. Apesar disso, o Sr. Sumo respondeu à garota que já era hora de eles seguirem em frente, e Koei obedientemente concordou com seu jovem mestre. Antes de sair, o Sr. Shumo entregou-lhe uma garrafa, dizendo que durante o próximo treino ela precisaria tomar este remédio. Isso ajudaria Koion a amortecer a dor. Kou agradeceu ao seu jovem mestre, e ele a instigou, porque era hora de eles seguirem em frente. Depois de um tempo, os caras se encontraram profundamente na floresta. Kou jovem perguntou a seu mestre quão valioso era o forno de alquimia que estavam procurando, e ele disse a ela que este forno era muito superior em qualidade a muitos outros. Se a memória dele não mudasse, então eles já deveriam estar muito perto do forno. Nobre Sr. Shumo pediu à garota que fosse cuidadosa, porque o caminho para o forno sempre é bloqueado por uma cobra de jade. Ela precisa tentar não cair sob seu ataque. De repente, o Sr. Shumo ouviu gritos na direção onde o forno deveria estar, e imediatamente percebeu que havia alguém mais lá. Olhando atrás dos arbustos, ele viu LY atacando a cobra de jade em plena velocidade, mas o Sr. Shumo não entendia o que o personagem principal do romance tinha esquecido ali. A cobra jogou o menino para longe, e Leni não entendia por que sua mestra não voltou por tanto tempo, então ele decidiu lidar com a cobra de jade ele mesmo. Ele brandiu sua lâmina e correu em direção ao monstro. O nobre Sr. Shumo tentou gritar para ele que LY estava agindo de forma muito imprudente, mas o menino estava certo de que desta vez a cobra definitivamente viria ao fim, mas algo o impediu. O menino foi jogado de lado, e ele correu para uma parede de pedra. A cobra estava se aproximando dele e sibilando irritantemente. De repente, o nobre Sr. Sumo apareceu na frente de Leni. Shumo disse que aparentemente o destino desejou que eles se encontrassem para que ele pudesse extrair seu núcleo da cobra. O menino ficou surpreso ao notar que a cobra podia controlar o poder espiritual. Um núcleo apareceu na frente da cobra. O Sr. Shumo ficou surpreso que isso fosse tudo, ele até ficou desapontado. A cobra sibilou em surpresa, e Len ficou completamente confuso com o que estava acontecendo. Shumo se aproximou da cobra, mas de repente Kou interveio. Eles golpearam a cobra repetidamente. Em certo ponto, Kou parou de conseguir lidar, e a cobra já estava muito perto dela, mas o Sr. Shumo ajudou, dizendo à cobra que ele a destruiria usando apenas um golpe de mágica. A cobra foi destruída, e o núcleo finalmente estava nas mãos do Sr. Shumo. O rapaz se aproximou de Koion e perguntou se ela estava ferida. Ela se desculpou com seu jovem mestre por ter sido muito descuidada. Ele respondeu que foi graças a ela que ele foi capaz de extrair o núcleo espiritual em perfeitas condições. Shumo explicou que se a cobra se transformasse em tudo, se Shumo não prestasse atenção nele, certamente se sentiria desesperado e isso provocaria a injeção de veneno de cobra no núcleo espiritual, o que piora muito a qualidade do núcleo espiritual. Shumo explicou que, depois de ver Koyong, a cobra se encheu de esperança e isso permitiu que ele extraísse o núcleo em perfeitas condições. A garota ouviu entusiasticamente as palavras de seu mentor sobre isso. Shumo elogiou Koyong, dizendo que ela tinha feito seu trabalho perfeitamente e agora precisavam cuidar de seus ferimentos, depois disso precisavam seguir em frente. Kou estava muito feliz por seu jovem mestre acabar de elogiá-la. Enquanto isso, LY estava queimando de raiva. Ele não entendia o que o nobre Sr. Shumo tinha esquecido nesta floresta e como tão descaradamente interrompeu o conflito deles com uma cobra. Len assumiu que o Sr. Shumo também sabia sobre o forno de alquimia, mas ele tentou afastar esses pensamentos. Agora, sua principal tarefa não era ser pego novamente. De repente, Shumo apareceu na frente de LY. Ele imediatamente perguntou ao garoto onde ele estava com tanta pressa. O menino ficou envergonhado, dizendo que não estava com pressa. Ele estava assustado de ver Shumo novamente. Shumo, de forma bastante fria, perguntou a Leni onde sua companheira, Li-Hu, tinha ido. O cara ficou apressado e depois de um tempo respondeu que Li-Hu tinha acabado de fugir. Então Shumo fez sua última pergunta, ou seja, perguntou sobre os cultivadores da seita e se Leni os tinha visto. O cara apontou imediatamente o caminho para onde os cultivadores estavam indo, mas Shumo decidiu seguir um caminho diferente. O que imediatamente tensionou Leni, porque ele entendeu que Shumo estava indo para a caverna e Li-Hu estava lá agora, e não havia como eles se encontrarem. Enquanto isso, Shumo já tinha entrado na caverna e se perguntava por que cheirava tão fortemente a sangue.
Depois de andar um pouco mais, o homem percebeu de onde vinha o cheiro e, na frente dele, havia uma enorme quantidade de restos. Shumo entendeu que nunca tinha encontrado algo assim em sua vida anterior. O homem assumiu que eram seguidores da seita Leland, mas não entendeu o que estavam procurando na Montanha do Dragão de Esmeralda. Porque seu nível de cultivo das primeiras e segundas fases não podia ser comparado ao nível espiritual da cobra, o que significa que é muito irracional para eles correrem tais riscos ao lado dos restos. O nobre senhor Shumo notou pequenos sacos e estendeu a mão para pegar um deles, mas foi distraído por um som agudo vindo do lado. Shumo achou que tinha imaginado e não havia som. Ele entendeu que precisava manter a mente fria, então primeiro queria ter certeza de que o forno estava no lugar, e conseguiu encontrá-lo, mas Shumo ainda estava confuso com o barulho que ouvirá antes. Ele estava quase certo de que não tinha imaginado. Mr. Shumo avançou um pouco mais na caverna, mas não percebeu nada. No entanto, após um segundo, ele ouviu o grito de Koa e imediatamente saiu da caverna. O homem recuou bastante rapidamente. Enquanto isso, Lihu estava sentada em pânico. Agora ela estava convencida de suas suposições depois de ver o Sr. Shumo pessoalmente. Lihu estava furiosa que uma bruxa como Koyon pudesse solicitar a ajuda do nobre Sr. Shumo e ao mesmo tempo buscar vantagens que originalmente pertenciam a Lihu. Ru estava zangada. Ela sabia que deveria ter recebido o Sr. Shumo e estar sob seus cuidados e treinamento, mas ela foi deixada completamente sozinha, exatamente o oposto do que era em seu último renascimento. Então a garota voltou a si que tinha vindo a esta caverna para procurar um forno alquímico. Ela começou a abrir os sacos um por um e cada um deles estava vazio. Ela percebeu que o Sr. Shumo tinha levado o forno. Lihu estava furiosa que só restava lixo nos sacos e a coisa valiosa caiu nas mãos de Shumo e da bruxa Koyon. Lihu entendeu que precisava escapar o mais rápido possível. Enquanto isso, do lado de fora, não muito longe da caverna, Koyon estava presa por magia e implorava para ser libertada. Os sectários se aglomeravam ao redor dela e pediam que a garota confessasse onde estava o objeto de sua busca. Ela recebeu golpes mágicos quando tentou sair da gaiola. Koyon honestamente admitiu que não sabia de quem os cultistas estavam falando. Um dos cultistas disse ao líder deles que não sentia a aura da cobra de Jade naquela área. O principal cultista resmungou com desagrado. Ele não achava que a cobra de Jade pudesse morrer. O cultista gritou com Koyong, dizendo que ela estava na terra da cobra de Jade. Com seu nível espiritual, ela definitivamente não poderia derrotar a cobra tão facilmente. A garota começou a ficar irritada gradualmente, mas o cultista estendeu a mão para ela através das grades e começou a estrangular a garota, dizendo que ela definitivamente iria compartilhar informações sobre a cobra de Jade. Aproximando-se da garota, o sectário percebeu o quanto ela era bonita e disse a ela, mas de repente ouviu uma voz séria atrás dele dizendo que seria melhor para o sectário tirar as mãos da garota. Mas o cultista não ouviu e começou a gritar com Koi, dizendo que ela deveria explicar imediatamente o que estava acontecendo ali ou ela só poderia se culpar. Balançando a garota, o cara recebeu um golpe no braço, o que teve um resultado desastroso. O cara gritou de dor e caiu, derrubando o braço do cara. Os outros sectários se enrijeceram e não entenderam quem tinha dado um golpe tão forte em seu líder. Shumo saiu e imediatamente removeu o feitiço da garota, libertando-a. Koi estava pedindo desculpas ao seu jovem mestre por deixar os cultistas pegá-la. Os cultistas começaram a atacar Shumo e se aproximaram dos caras com uma velocidade incrível. Shumo baixou a cabeça e disse ao cultista que eles tinham pedido por essa luta. O homem imediatamente tirou atributos mágicos, enquanto os sectários tentavam se aproximar de Koyon, mas os talismãs de bloqueio que Shumo tinha usado já estavam no ar ao redor dela. De repente, um dos cultistas percebeu que toda a sua energia espiritual estava selada por um talismã. De repente, energia mágica se formou ao redor de Kion. A garota conseguiu materializar uma lança e, obedecendo a seu mestre, começou a atacar os cultistas. Em resposta, eles precisavam deixar apenas um vivo. Kou foi para o ataque. Os cultistas começaram a gritar com ela e a implorar por misericórdia.
Ela lidou com eles um por um e finalmente se aproximou do líder, que a estava agarrando pelo pescoço. A garota estava furiosa e muito brava com esse sectário. A garota puxou o líder da seita pela perna e disse ao seu jovem mestre que tinha conseguido lidar com o restante do sectário. A garota jogou o líder aos pés de Shumo. O homem estava quase inconsciente. Koyon entregou os sacos com seus suprimentos ao homem e Shumo disse que Koyon poderia ficar com esses sacos para si. O homem fez um redemoinho mágico de energia e a direcionou para o líder da seita. O líder gritou de dor e Shumo explicou que agora o líder teria que responder a todas as perguntas que lhe fossem feitas. Shumo imediatamente perguntou ao líder sobre seu nome, mas o líder estava em pânico e gritou que não entendia por que seus alunos foram mortos. Kou ficou por perto em uma leve perplexidade. Ela rematerializou a lança de energia e se aproximou pessoalmente do líder da seita, após o que o homem se apresentou imediatamente, dizendo que seu nome era Yui e ele era um fiel seguidor da seita Lila. Shumo perguntou a Yui o que sua seita de Leland estava fazendo nas montanhas do Dragão de Jade, e Yui explicou que eles vieram aqui em busca do reino secreto de Yanling. Shumo ficou chocado ao ouvir falar do reino secreto de Yanling e imediatamente perguntou ao Zi como eles souberam sobre esse reino secreto. O Zi começou a se justificar que ele e sua seita descobriram depois que a seita do rei Tang começou um rumor ou, melhor, os anciões da seita do rei Tang começaram um rumor sobre este reino secreto. Shumo tentou fazer o Zi admitir de onde a seita do rei Tang tinha informações sobre o reino secreto de Yanling, mas o líder da vila resistiu e Shumo disse que não sabia mais nada sobre isso. Shumo jogou Yui de volta com força e o líder imediatamente começou a agarrar as roupas de Shumo, implorando por misericórdia, mas Shumo pediu desculpas a Yui, dizendo que hoje ele estava destinado a dizer adeus à vida. O homem continuou a implorar por misericórdia, mas era tarde demais. Xumontak usou magia e destruiu Yui. Koi assistiu a tudo com compostura do lado de fora. Depois que Shumo lidou com o cultista, ele tocou no ombro da garota e disse que era hora de seguir em frente. A garota seguiu obedientemente seu jovem mestre. Depois que os caras saíram, Linji finalmente ficou feliz por eles terem partido, porque ele estava prestes a cair da árvore, mas infelizmente perdeu o equilíbrio e ainda caiu, batendo no chão com força. Li Hu imediatamente apareceu na frente dele, perguntando imediatamente se ele sabia de algo sobre o reino secreto de Yanling. Ela estava muito brava e pediu ao colega que se levantasse o mais rápido possível, porque precisavam seguir Shumo e Koyon para o leste, mantendo uma distância para não serem notados. Era muito importante para Liu Hu descobrir onde esse reino secreto de Yanling estava localizado. Depois de um tempo, Shumo e Koyong também estavam sentados na caverna, na qual o nobre senhor acendeu um fogo para que ficasse quente e claro. O homem estava trabalhando ao lado do forno alquímico e usou várias técnicas para ativar o atributo. Finalmente, ele conseguiu e foi capaz de fazer a poção necessária para Ko. Só restava esperar um pouco para que o caldo engrossasse. De repente, o homem ouviu um som vindo de fora da caverna. Era Koyong. Ela estava se aproximando da caverna segurando um par de carcaças de coelho nas mãos. A garota entendeu que provavelmente quase chegaram onde precisavam ir, porque no caminho ela encontrou mais alguns cultivadores. Kaiyang percebeu que algo estava errado com seu jovem mestre e perguntou ao homem do que ele estava tão preocupado. Shumo apenas respondeu que havia alguns pontos que ele não tinha esclarecido completamente, e, portanto, estava um pouco fora de si. Kou disse que conseguiu reunir algumas informações úteis porque, julgando pelas conversas dos cultivadores, os discípulos das três seitas estão agora indo para o reino secreto. Além disso, os mestres das três seitas pessoalmente chegaram às montanhas do Dragão de Jade. Shumo ficou chocado ao ouvir que os mestres das três seitas pessoalmente chegaram a esse lugar. Kou explicou que um pouco antes, o ancião da seita do rei Tang decidiu ir em busca de um anel de jade para o comerciante que Shumo foi visitar, e quando ele voltou de lá, todos os seus capangas começaram a agir. Shumo pensou em tudo isso, pensou nos cortiços, no anel de jade, no ancião da seita do rei Tang e no reino secreto de Yanling. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Kou já tinha cozido os coelhos e trouxe um para seu jovem mestre, mas ele pediu para ela esperar um pouco. Shumo entendeu que ao ir para os cortiços ele aproveitou uma oportunidade que originalmente pertencia a Lin, e isso iniciou a reação em cadeia que levou ao fato de que o ancião da seita do rei Tang descobriu o reino secreto de Yanling.
Agora tudo convergia na cabeça de Shumo. Enquanto isso, Kou Yang estava comendo um dos coelhos com toda a vontade e ouvindo atentamente seu jovem mestre. De repente, ele sentiu um aroma agradável e, virando-se, a garota entregou a carne a seu mestre novamente, dizendo que ele podia se servir. De repente, Shumo se lembrou que o forno alquímico deveria acabar seu trabalho nesse momento e dirigiu-se a ele para verificar se a poção de cura para Koyon tinha engrossado o suficiente. Ao abrir o forno alquímico, Shumo notou que a poção havia se transformado em uma pílula mágica, e a pílula era de cor âmbar sangrenta. Uma luz brilhante vinha do forno alquímico e vapor saía do calor. O prota entendeu que era realmente um forno alquímico de dragão. Abrindo a tampa, Shumo tirou as pílulas e as colocou cuidadosamente em um saco. Ele jogou uma das pílulas para Kon, dizendo que aquilo era a sua recompensa. Kou ficou feliz por receber algo de seu jovem mestre e sorriu de alegria. Shumo explicou que para ser útil a ele, Kion deve melhorar continuamente. Kion obedeceu a seu mestre. Shumo decidiu deitar para dormir e informou sua aluna que ela só tinha 8 dias restantes e deveria passá-los de forma útil. Ele explicou que em 8 dias a entrada para o reino secreto de Yanin seria aberta e então eles poderiam usar a chave para entrar. Koyong afirmou que treinaria muito para seu jovem mestre, então ela decidiu começar imediatamente a praticar. No entanto, sons de fome vieram de seu estômago e ela ficou um pouco envergonhada, afastando-se de seu jovem mestre, decidindo fazer uma refeição com o coelho previamente cozido. O homem já estava dormindo naquela hora. Enquanto isso, na parte leste da Cordilheira do Dragão de Jade, os mestres das 3 seitas e seus capangas estavam de pé. Eles conseguiram chegar ao portal certo para o reino secreto de Yanin. Um dos anciãos se virou para o ancião Tang e disse que desta vez ele realmente tinha conseguido muito. O ancião da seita do rei Tang disse que foi apenas uma coincidência de sorte, não estava em seu planejamento. O outro ancião ficou encantado que a entrada para o reino espiritual secreto agora estava capturada por sua aliança de 3 mestres anciãos. O ancião entendeu que nem mesmo Shumo, que possui um anel de jade, seria capaz de passar pela coalizão de anciãos deles sem ser notado. Um deles estava convencido de que com tal força das 3 seitas, eles teriam sucesso. O ancião da seita do rei Tang disse que no reino secreto de Yanin há muitas oportunidades, mais do que suficientes para todos os 3 mestres. Eles riram alegremente e partiram em direção ao reino. Enquanto isso, Koyong acordou na caverna. Ela estava um pouco perdida no tempo e não percebeu quanto tempo tinha passado praticando. Ela perguntou a Shumo se os 8 dias de que ele estava falando já tinham passado, e Shumo, segurando o núcleo mágico com orgulho, permaneceu em silêncio. Koyong ficou um pouco surpresa e decidiu apenas ir buscar comida por enquanto e saiu da caverna. Só depois de sair da caverna ela viu algo que se movia muito rapidamente e corria ao seu redor. Um momento depois, uma pantera negra enorme voou na direção da garota com um rugido. Kou não perdeu a cabeça e partiu para o ataque, agarrando a pantera pelo rabo, percebendo que havia muita carne suculenta nela, que eles precisavam tanto. No entanto, a pantera não queria desistir assim e puxou o rabo das mãos de Kion, tentando atacá-la novamente, mas Koyon estava muito interessada em experimentar o gosto da carne de uma fera tão incomum. A garota usou seus poderes mágicos e a pantera negra foi arremessada de volta para a árvore. A caçada foi concluída. Koyon ficou orgulhosa de si mesma e entendeu que era hora de voltar para a caverna de Shumo. De volta à caverna, ela imediatamente começou a cozinhar, e depois de um tempo, a carne estava frita. A garota comeu com muito prazer, mas Shumo ainda estava sentado e não reagiu de forma alguma à sua aluna. Kou ficou surpresa que Shumo estivesse praticando por tanto tempo. Ela entendeu que se seu jovem mestre não acordasse logo, eles corriam o risco de não chegar à abertura do reino secreto, e mesmo assim ela não se importava em admirar um pouco seu mestre enquanto ele não resistisse, pois ele era muito bonito. Uma borboleta pousou no nariz de Shumo e a garota imediatamente tentou afastá-la, o que a fez se aproximar demais de seu jovem mestre. Ela ficou confusa com isso e imediatamente deu um pulo para trás, pedindo desculpas a Shumo, dizendo que não era isso que ele poderia pensar quando visse Kou tão perto dele. Shumo começou a falar sobre o reino secreto. Enquanto isso, Leni e Li Hu estavam na entrada para o reino secreto. Leni não achava que ainda conseguiriam se infiltrar aqui, mas de repente recebeu um empurrãozinho de Liu Hou, que pediu para Leni ficar mais sério e quieto. Len apontou o dedo para frente e pediu para sua colega olhar para lá.
Li Hu percebeu imediatamente que o que ela pensava estava começando. Muitas constelações apareceram perto da entrada para o reino secreto de Yanin e um dos 3 anciãos percebeu imediatamente que o portal estava pronto para ser usado. Os 3 anciãos direcionaram seus poderes mágicos para o portal e, um momento depois, um enorme raio de luz se dirigiu para o céu e poeira de uma pequena explosão subiu perto da entrada do portal. Ta Liang apontou o dedo para o céu e pediu para seu jovem mestre olhar para lá. Virando-se, Shumo viu o raio e imediatamente percebeu que os mestres das 3 seitas já haviam começado a agir, mas ele entendeu que eles ainda não tinham a chave para entrar no reino secreto de Yanin. Koyon agarrou as roupas de seu jovem mestre, e ele pediu para ela segurar o mais firme possível, porque ainda tinham tempo para chegar lá se acelerassem. Shumo correu muito rápido, e Koyon mal conseguiu segurá-lo. Ele pediu para ela segurar firme e, por isso, puxou Koyon para perto dele, pois entendeu que não a procuraria se ela caísse. Koy ficou envergonhada com esse ato de seu jovem mestre e obedientemente se apertou mais enquanto ele decidiu acelerar ainda mais para chegar ao portal para o reino secreto de Yanin o mais rápido possível. Enquanto isso, os mestres das 3 seitas continuavam a enviar raios de magia para o portal do reino secreto, e eles perceberam que estavam prestes a ter sucesso, mas uma explosão soou, e o portal começou a rachar. Nesse meio tempo, Shumo e Koyon já tinham chegado. O homem ficou surpreso que eles ainda estavam um pouco atrasados, e Koyon entrou em pânico porque não sabia o que fazer em seguida. Shumo pensou sobre isso e decidiu que ele e Koyon deveriam ir atrás dos mestres das 3 seitas imediatamente após eles. Enquanto isso, os mestres das 3 seitas já estavam prontos para entrar, e um dos anciãos pediu ao líder supremo que completasse o ritual o mais rápido possível e, finalmente, conseguiu alcançar o resultado perfeito. Ele enviou um talismã de selamento de espaço para o portal. Shumo, sentado na montanha, percebeu imediatamente porque é algo muito valioso. Parece que se preparar para uma viagem ao reino secreto de Yanin custou uma grana para os anciãos das seitas. Ko estava em pânico e disse que se deixassem os anciãos entrarem primeiro, então tudo estaria acabado. Mas Shumo pediu para Koyon não se preocupar com isso, porque os tesouros mais valiosos deste reino não são tão fáceis de encontrar. Um dos anciãos gritou para sua seita do espírito murchante se precisavam de um convite especial para o portal, porque estavam parados, apenas observando da lateral. Os sectários tiraram, obedecendo a seu mestre gradualmente. Todos os discípulos se aproximaram da entrada dos portais, tanto os discípulos da seita da Videira Verde quanto os discípulos da seita da Trovoada Miss. Havia muitos deles. Liu empurrou L dizendo que precisavam seguir os outros o mais rápido possível, e Leni protestou que o soco de Liu foi muito forte. A garota avançou, e Leni correu atrás dela, mas bem na frente da entrada, a garota sentiu algo estranho e parou. Leni imediatamente perguntou o que aconteceu, mas ela afastou os pensamentos e continuou a correr, chamando Leni para segui-la. Shumo, de pé na montanha, viu algo estranho, e Koyon imediatamente perguntou a seu jovem mestre sobre isso, mas ele pediu para ela não dar atenção. Shumo pensou que tinha percebido uma ilusão naquele momento. Os 3 anciãos perceberam que era hora de partirem, e o ancião da seita do rei Tang disse que apenas suas habilidades próprias os ajudarão no caminho para capturar esses tesouros, então eles precisam estar preparados. O outro ancião não aguentou mais e queria ver como era assim que se sentiam assim que os 3 anciãos entraram no portal. Sumo e Koyon imediatamente apareceram ao lado deles. O nobre senhor tocou o portal, e Koyon imediatamente perguntou se eles iriam mais adiante no reino secreto de Yanin. Shumo disse que precisavam usar uma chave especial de nuvem para fazer isso. Shumo pegou na mão de Koyon e em um momento estavam do outro lado do portal. Koyon ficou encantada com o que viu. Eles se encontraram em uma floresta mágica de luz. Shumo imediatamente disse a Koyon que eles precisavam encontrar a porta o mais rápido possível e que precisavam fazer isso antes dos anciãos chegarem lá. Shumo agarrou a garota pelas roupas e correu o mais rápido que pôde. Shumo explicou que o reino secreto de Yanin consiste em 9 andares, e a porta serve como passagem para o próximo andar, e por acaso Shumo conhece a localização de cada uma das portas. Por isso, pediu para Koyon subir em suas costas para que fosse mais fácil e rápido se moverem. De repente, Shumo notou os anciãos e seus discípulos abaixo dele.
Os 3 mestres anciãos ordenaram a seus discípulos que se espalhassem pelo território e encontrassem a porta deste andar do reino secreto de jovens. Os anciãos disseram que quem encontrasse a porta certa primeiro seria muito generosamente recompensado. Kooyon chamou seu jovem mestre, e ele respondeu que os anciãos já tinham começado a agir, mas, felizmente para Shumo, as portas e passagens são muito bem escondidas neste mundo. Shumo pediu para Kooyon segurar firme e começar a descer. Depois de alguns momentos, já estavam no fundo da floresta entre as árvores. Kooyon queria chamar seu jovem mestre, mas ele colocou a mão sobre sua boca pedindo para ela ficar quieta porque percebeu algo na floresta. A Shumo olhou ao redor e, depois de um tempo, percebendo que estava tudo claro, disse a Kooyon que era hora de começarem a procurar. Kooi ficou um pouco confusa. Shumo e Kooi foram para o monte. O nobre senhor sabia para onde precisavam ir e, afastando as plantas aos pés do monte, uma porta apareceu na frente de Kooyon. A garota ficou muito surpresa. Shumo disse a Kooi que todas as portas no reino secreto de Yanin são muito bem escondidas, e você precisa se aproximar cuidadosamente da busca. Ele empurrou a garota, pois ela estava paralisada e não se mexia, e eles já precisavam continuar sua jornada. Ko disse que colocar uma porta em um lugar assim é muito inteligente e disse que o criador do reino jovem deve ser uma pessoa muito astuta. Shumo ouviu as palavras da garota de que o criador do reino jovem era uma pessoa muito astuta e ficou indignado. Ele deu um tapa no nariz de Kooyon pedindo para ela não falar tanto. A garota deu um pequeno gemido de dor. Shumo ordenou que Kooy continuasse e a garota obedeceu obedientemente a seu jovem mestre, indo mais longe para fora da porta. Um enorme deserto com pedras apareceu na frente dos rapazes, e Kooy perguntou imediatamente ao seu jovem mestre como eles encontrariam a porta em um lugar tão ruim. O homem segurava a mão de sua aluna, mas, de repente, um inseto enorme apareceu na frente deles. Shumo disse imediatamente que estava confiando esta luta à sua aluna Kooyon, e um segundo depois, a garota já estava usando suas habilidades de cultivo. Ela estava indignada com o escorpião ameaçador e dizia que era melhor para o monstro nem se aproximar de seu jovem mestre. Enquanto isso, Len e Lihu estavam continuando pelo primeiro andar em busca de portas. Len apontou o dedo para um montinho pequeno e achou que deveriam ir lá, mas a garota não concordou. Lihu deu um tapa na cabeça do cara, condenando-o por ser tão impulsivo, e disse que a flor da imortalidade deveria estar bem perto. Ele logo perguntou como ela sabia da flor, mas ela ficou brava, ressentida até com a ideia do Shumo sendo legal com a bruxa Kou. Leni acordou depois de um sopapo da mestra e quis fazer uma pergunta, mas ela o puxou de volta, dizendo que não tinham tempo para a conversa e era hora de seguir em frente. Depois de um tempo, chegaram ao penhasco, onde Lihu percebeu que a flor da grama imortal já havia sido colhida, enquanto Kon lidava com uma enorme escorpião gigante. Shumo entregou a ela um broto, e Kon logo perguntou se era a flor da grama imortal que seu jovem mestre tinha colhido no primeiro andar. Ele respondeu que tinha recolhido mais alguns tesouros pelo caminho e que se Kon comesse aquela flor como erva imortal, seria de grande benefício para o corpo dela. Kon agradeceu ao seu jovem mestre e comeu a planta rapidamente. Lihu estava muito indignada por não ter conseguido o que tanto queria. Ela se sentia como se estivesse sendo roubada a cada momento. Ela se perguntava se Shumo poderia estar neste reino secreto de Yanin, mas sabia que era uma das primeiras a entrar com Lin. O cara tentou chamar sua mestra enquanto ela estava nas nuvens, e em certo ponto a deixou muito brava, o que lhe rendeu algumas palavras carinhosas seguidas de alguns sopapos, num acesso de raiva de Lihu. A garota estava furiosa, dizendo ao cara que ele deveria procurar a porta e não ficar parado, já que um dos objetivos deles era se adiantar aos mais velhos. Leni disse que entendeu todas as instruções da mestra e pediu para ela deixá-lo ir, permitindo que ele se levantasse. Enquanto isso, Kou já estava lutando contra o próximo inseto e recebia comandos de seu jovem mestre para acelerar e focar no alvo. A garota atacou o monstro de todos os lados, da esquerda e da direita, era a única maneira de derrotá-lo, e finalmente desferiu um golpe fatal, cortando o corpo do monstro em muitas partes.
Kou percebeu a alma quebrada do espírito da nuvem diante dela e a destruiu completamente. Kou tentava recuperar o fôlego depois de lutar com o monstro, quando Shumo se aproximou dela. Ele disse que a decisão de Kou na batalha foi muito impulsiva, e ela imediatamente ficou indignada com isso. Kou se virou e notou um monstro ainda maior atrás dela do que o que ela tinha enfrentado alguns minutos antes. Ela não estava totalmente preparada para essa luta, mas tentou reagir rapidamente, golpeando o monstro cada vez mais poderosamente, até que finalmente foi derrotado. Desta vez, Shumo elogiou Kou, dizendo que a luta foi muito bem. Ele direcionou um raio de magia para o braço de sua protegida, e Kou olhou para o ferimento em seu braço com surpresa, que instantaneamente se curou. Kou agradeceu ao seu jovem mestre pela ajuda na cura, e ele a chamou para seguir subindo os andares. Depois de um tempo, Shumo e Kou se depararam com uma caverna rochosa, dentro da qual cresciam cristais negros em grandes blocos afiados. Shumo disse que, de acordo com sua memória, o lugar que precisavam estava em algum lugar próximo, e ao direcionar um raio de magia para uma das paredes de pedra da caverna, Shumo a destruiu e a próxima porta que precisavam apareceu atrás dela. Desta vez, Shumo e Kou se encontraram na floresta de Sakura durante o período de floração. A garota observava com encanto e surpresa, mas Shumo imediatamente cobriu sua boca com a mão, pedindo para ela prender a respiração e se concentrar. Shumo explicou que a fragrância dessas flores é muito venenosa e, portanto, criou um vácuo mágico com ar limpo ao redor da garota. Kou ficou horrorizada com a informação de que a fragrância das flores era venenosa e imediatamente chamou seu jovem mestre. Shumo pegou outra flor e disse que essa flor com uma fragrância fabulosa é um tesouro inestimável para qualquer mestre do veneno. Kou ouvia surpresa a história de seu jovem mestre. De repente, o estômago da garota roncou de fome, e Shumo imediatamente perguntou se ela estava com fome. E Shumo abriu um portal mágico, dizendo que eles descansariam juntos no quarto andar, onde poderiam lanchar para recuperar as forças. Enquanto isso, não muito longe da entrada do reino secreto, o ancião estava indignado com seus protegidos, dizendo que 2 horas de busca já haviam passado e eles não tinham conseguido encontrar a porta. Os protegidos pediram desculpas, dizendo que o reino secreto de Yanin era ilimitado e tentar encontrar uma passagem ali era como procurar uma agulha no palheiro, mas o ancião não queria ouvir falar disso. Ele disse que eles não tinham escolha a não ser recorrer a isso. Os outros anciões perceberam horrorizados que o homem estava falando sobre o método da técnica de dedução secreta, um poder mágico muito caro que consome anos de vida do proprietário como pagamento. O chefe da LCT deveria ter pensado melhor em tudo antes de usar essa técnica, mas pediu aos outros que parassem de falar e pediu que não esquecessem por que vieram ali. Pois em comparação com as possibilidades do reino secreto de Yanin, vários anos de vida gastos na técnica de dedução secreta pareciam um absurdo para o ancião. Os outros anciões claramente desaprovaram tal decisão. Enquanto isso, Li Hu lutava com o leão e, depois de um tempo, mesmo após infligir um número suficiente de ataques, ainda não conseguia derrotar a fera. Ela estava ferida e sibilava de dor, enquanto o leão ganhava velocidade e corria em direção a Hu. De repente, Leni apareceu ao lado dela, que a puxou para trás, esquivando-se do animal. O leão não tinha intenção de parar, mesmo depois de cair no chão, e correu em direção a Len e Li Hu com vigor renovado. Len tentou bloquear sua mestra com seu próprio corpo enquanto ela alcançava a lâmina que estava próxima no chão. No último momento, ela conseguiu agarrá-la e perfurar o focinho do monstro. O leão caiu exausto no chão, satisfeito com os resultados da batalha, mas LYY ainda se sentia em perigo, pensando que definitivamente não sobreviveria. Li Hu puxou sua protegida para trás e perguntou por quanto tempo ele planejava ficar deitado sobre ela. O cara ficou constrangido e explicou que estava apenas tentando proteger sua mestra e imediatamente recebeu um golpe entre as pernas. Leni caiu não muito longe da garota, segurando o lugar onde foi atingido e gemeu de dor. Liu Hu perguntou a seu assistente se ele havia conseguido encontrar a porta que precisavam, e ele apontou para um montinho perto do qual havia muitas plantas. Leni disse que era entre elas que a porta estava escondida. Li Hu espiou através da folhagem, perguntando a LYY se ele tinha certeza de que a porta estava lá. Enquanto isso, KY e Shumo estavam tendo uma refeição no quarto andar do reino secreto de Yanin, e a garota já não conseguia mais saborear os pratos que estavam cozinhando na fogueira. Ela devorou a carne avidamente e perguntou ao seu jovem mestre se ele estava com fome.
Shumo olhou para a Jade em suas mãos e percebeu que essa pedra seria definitivamente muito útil para eles no futuro. Kouyon disse a seu jovem mestre que se lembrava dessa Jade que ele estava segurando, pois Shumo a encontrou no segundo andar do reino secreto de Yanla. Shumo explicou que essa é uma pedra muito rara que transforma o espírito, sendo o melhor material para refinar armas e também pode transformar armas espirituais em tesouros espirituais. Kouyon imediatamente perguntou ao seu jovem mestre se ele havia encontrado alguma utilidade para esta Jade e ele respondeu à sua protegida que tinha algumas ideias sobre esta pedra. Enquanto isso, Li Hu estava lutando ativamente contra monstros com LY. Mataram vários insetos várias vezes e Li Hu usou o lado com desprazer, dizendo que ela nem conseguia imaginar que poderia haver tantos monstros no segundo andar. De repente, Li Hu chamou Len perguntando o que ele estava fazendo e ele explicou que estava pensando um pouco porque sentiu uma aura muito forte de um lado. Li Hu não entendeu muito bem que tipo de acumulação de aura LY estava falando, mas ela assumiu que poderia vir da porta para o próximo andar. Mas LYNY duvidava que fosse uma porta, ele estava mais inclinado a acreditar que um minério tão poderoso emanava de um tesouro valioso. Li Hu pediu ao cara para falar menos e saiu do lugar na direção em que sentia um minério forte. Shumo e Kouyon estavam sentados perto da fogueira no quarto andar do reino secreto de Yunin e praticando após uma refeição. Quando de repente a condição de Kouyon piorou drasticamente e ela começou a tossir sangue novamente, experimentando uma dor severa. A garota entendeu que não podia mais ser um fardo para seu jovem mestre, então continuou sua prática. Não importava o que, Shumo ficou surpreso que a garota conseguisse entrar em um estado de iluminação porque tal talento e caráter são dignos de serem cultivados ativamente. Havia uma aura muito poderosa ao redor da garota. Enquanto isso, os anciãos ainda estavam em pânico e irritados porque nenhum de seus protegidos havia encontrado a porta. Um deles entendeu que isso já estava se tornando uma perda de tempo e realmente valia a pena mudar para a técnica de dedução secreta e sacrificar alguns anos de sua vida. O ancião do Surrei Tang disse que, de acordo com seus cálculos, cada um deles perderia os últimos 10 anos de suas vidas se usassem essa técnica. O terceiro ancião ficou chocado com tantos anos. Os anciãos do rei Tang explicaram que este reino secreto de Yanin é o reino dos imortais, então o preço pela técnica se torna muito mais alto. O segundo ancião entendeu que esta era a sua última esperança, então decidiu começar esta cerimônia. Os três anciãos se uniram novamente, decidindo correr um risco para seu próprio benefício usando a técnica. Uma imagem apareceu na frente deles em um círculo mágico, onde havia um montinho em folhagem atrás do qual a porta estava escondida. Os anciãos ficaram surpresos que a porta estivesse escondida em um lugar tão isolado. O terceiro ancião imediatamente pediu aos outros anciãos que avisassem seus discípulos para se prepararem para entrar no segundo andar do reino secreto de Yanin. Enquanto isso, Kion sentiu a ajuda de seu jovem mestre durante a prática. Ela ficou lisonjeada que ele estivesse a protegendo. A garota se virou e Shumo imediatamente perguntou se ela estava acordada. A garota respondeu afirmativamente, após o que Shumo informou que já era hora de eles seguirem em frente para não perderem tempo. De repente, o estômago da garota fez barulhos de fome novamente e um silêncio constrangedor pairou entre Shumo e Kouyon. Leni e Li Hu estavam escondidos atrás de uma pequena rocha observando um enorme dragão do deserto que estava dormindo em seu caminho. Li Hu não conseguia entender de onde esse dragão tinha vindo, juntos, porque é um monstro muito raro e especial. Ela se lembrou de como Shumo já havia falado sobre isso com ela. A garota se afastou de pensar em seu mentor quando você sabe que notou pelo rosto da dama que algo estava errado com ela. Mas ela não o respondeu, ela apenas disse que havia uma lenda já de transformadora de espírito na caverna abaixo e Leni ficou surpreso com tal conhecimento de sua mestra. Li Rosu só se importava em como eles poderiam entrar nessa caverna e permanecer despercebidos pelo dragão. Len apontou o dedo para frente e pediu a M-Hu para olhar lá. Li Hu e Lin notaram imediatamente vários raios de luz no céu e perceberam imediatamente que era obra dos anciãos. Os anciãos desceram por perto e o ancião do rei Tang Secto imediatamente disse que sua intuição não tinha falhado, pois eles acabaram de entrar na caverna onde deveria haver pedras preciosas, mas a aparição dos três anciãos despertou o dragão e o monstro soltou um rugido forte. Os anciãos ficaram sem palavras de susto e encararam
deixaram o dragão em estupefação. Um ancião do SEK do rei Tang assumiu as rédeas e gritou para os outros que tudo estava em suas mãos e que os tesouros estavam prestes a chegar até eles só precisavam matar a besta. O ancião do rei ergueu sua lâmina para o céu e seguiu junto com os outros 3, avançando em direção ao dragão para matar esse monstro. Seus discípulos correram atrás deles. Len queria decolar e parar os anciãos porque era impossível para eles serem os primeiros a entrar nessa caverna, mas Li Hu puxou o cara de volta pedindo para ele esperar um pouco. O cara perdeu o equilíbrio de como sua mestra o puxou bruscamente e começou a cair sobre ela, o que imediatamente o fez levar um chute na cara. Len se desculpou dizendo que estava apenas tentando impedir que os anciãos do setor se adiantassem. Li Hu disse a LYNY que ele não deveria subestimar este lagarto porque não é tão simples e a luta dos anciãos com ele não terminará tão rapidamente e simplesmente quanto parece. Enquanto isso, Kou Yang e Shumo estavam nas montanhas em um novo andar e a garota imediatamente perguntou a seu jovem mestre sobre o que os aguarda neste andar do reino secreto de Yanin. Shumo realmente não disse nada à sua protegida, apenas pediu a ela para segui-lo e estendeu a mão para ela. A garota obedientemente colocou sua palma na dele e seguiu. Nuvens de fumaça e neblina surgiram ao redor de Kou e ela começou a ficar assustada e não entendia o que estava acontecendo. Ela tentou chamar seu jovem mestre e ele respondeu que um movimento errado de Kou e ela permaneceria para sempre nesta névoa. A garota estava muito assustada e apertou ainda mais a mão de seu jovem mestre. Shumo entendeu que só havia uma maneira de dissipar a névoa. Kou ficou um pouco perdida na névoa e tropeçou nas costas de seu jovem mestre. Ele segurou sua mão novamente e disse a ela que Kou deveria ser o mais atenta possível e sempre andar ao lado de Shumo. O nobre cavalheiro correu rapidamente novamente, o que fez Koyon ter que se segurar ainda mais forte em seu braço para não cair e se perder na névoa. Depois de um tempo, os caras chegaram à cachoeira e Shumo percebeu que tinham chegado ao melhor lugar deste andar. Koi perguntou a seu jovem mestre sobre a cachoeira à frente deles e Shumo explicou que essa cachoeira tem água solar sagrada e se você nadar nesta água, você pode prolongar sua vida e aumentar seu poder espiritual muitas vezes. Shumo disse que Koyon nesta água solar sagrada também será capaz de estabilizar sua base e purificar sua energia. Koyon ficou um pouco surpresa quando ouviu isso e começou a dizer a seu jovem mestre para ir sozinho para a cachoeira. Shumo tentou convencer Koyon dizendo que era melhor não desistir de tais tesouros porque eles não podiam ser encontrados em nenhum outro lugar. Shumo tentou acalmar Koyon dizendo que nada de mal aconteceria se eles tomassem um banho juntos. Kayong ficou muito confusa só de pensar que ela e seu jovem mestre iriam se banhar na água solar sagrada. Enquanto isso, os anciãos fizeram o melhor para lutar contra o monstro. O dragão, apesar de receber uma série de ataques dos anciãos, mostrava-se resistente, forçando-os a tentar imobilizá-lo com magia. No entanto, um poderoso rugido lançou-os para trás. Li Hu, atordoada pelo estrondo ensurdecedor, estava ferida pelo ruído. Leni prontamente a questionou sobre seu estado, enquanto Lin também sofria com o impacto do barulho. Naquele momento, Li Hu percebeu uma oportunidade de avançar para a caverna. Ordenou a LY que a acompanhasse, e Lin obedeceu obedientemente sua mestra. Com cuidado, Li Ryo e Lin se aproximaram do penhasco, onde testemunharam uma feroz batalha entre o dragão, os anciãos dos 3 setores e seus discípulos, finalmente alcançando o local certo. Li Hu identificou a preciosa jade, emitindo uma energia poderosa de um pequeno pedestal dourado. No entanto, ao estender a mão para alcançá-la, ouviu barulhos estranhos, levando-a a recuar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço desculpas pela demora, o trabalho tá muito corrido aqui para mim, mas em breve tem mais. Estou tentando manter a frequência para vocês.